Bom, pessoal, gostaria de informar que a oficina ela vai ser gravada, para que a gente possa depois disponibilizar a gravação no site dos planos, da revisão dos planos, e também no canal do YouTube da revisão dos planos. Então, também a prefeitura depois quiser disponibilizar a gravação no site, nas redes, para aqueles que não puderem participar, aí ela pode ficar à vontade também para acessar esse conteúdo. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Emily, eu faço parte do consórcio Cobrapmir, que é o consórcio responsável aí pela revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Votorantim. Essa é a segunda oficina da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, onde a gente vai apresentar aqui uma síntese do prognóstico, projetos e ações propostos aí para o município, para o serviço de saneamento, né, do município de Votorantim. Eu vou pedir para o pessoal passar um slide, por gentileza. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês algumas dicas para a gente poder aproveitar essa oficina. Então, a gente tem um balãozinho aí, que é o chat, né, que eu vou pedir novamente para que vocês enviem o nome, a instituição que vocês representam. E ao longo da apresentação, se surgir alguma dúvida e quiser fazer algum comentário também, vocês podem deixar aí no chat que durante o intervalo entre cada um dos eixos, a gente vai ler os comentários que vocês deixarem aqui para a gente. A gente tem o ícone também de levantar a mão, que aí quando a gente for fazer, né, a discussão de cada um dos eixos, quem sentir a vontade em contribuir, em abrir o microfone, pode utilizar desse ícone aí para se manifestar. A gente pede, né, para quem sentir a vontade, manter a câmera ligada para que a gente tenha uma melhor aproximação durante a oficina e manter, por enquanto, o microfone desligado para que não haja nenhuma interferência quando uma pessoa estiver apresentando ou participando e aí habilitar o microfone para quando você quiser contribuir. Bom, então, né, essa é a segunda oficina, então, da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Votorantim, prognóstico, programas, projetos e ações. Essa oficina ela é direcionada aos principais atores sociais voltados aí ao saneamento do município. É claro que a gente convida toda a população, mas a gente fala que esse é o momento da gente poder aí lapidar esse produto, esse prognóstico, para que depois a gente deixe ele para consulta pública, realize audiência. Então é o momento da gente colher as contribuições mesmo, para ver se a gente precisa fazer algum ajuste ou não, diante da realidade mesmo do município. A ideia é que a gente vai apresentar, né, cada um dos eixos do saneamento e durante o intervalo de cada eixo, a gente vai abrir um espaço, então, para que vocês poderem contribuir, tirar dúvidas, fazerem perguntas, enfim. Então, a gente espera que vocês se sintam à vontade durante esses momentos para poder contribuir com esse produto aí da revisão do plano. E mais uma vez, né, só pedir para vocês mesmo registrar a participação aqui no chat para a gente poder depois consolidar aí no nosso relatório a participação da oficina. Então, para a gente poder, antes da gente começar a apresentar mesmo o conteúdo, eu queria, né, sugerir da gente fazer uma breve apresentação para ver quem está aqui com a gente hoje na oficina, para a gente poder dizer o nome, a instituição, para a gente saber quem está participando com a gente. Eu vou começar, então, pela Lucélia. Lucélia, consegue se apresentar? Ah, tá. Ela mandou aqui, né, que tá com problema no som. Perfeito. Tá joia. Beleza. Então, a Lucélia, ela é o nosso... A gente fala que, né, cada município tem um grupo executivo local, né, que é o nosso grupo de apoio para a revisão do plano. A Lucélia, então, da Secretaria de Meio Ambiente, ela que nos dá esse apoio, então, para a revisão dos trabalhos, né. Vou convidar a se apresentar a Ana Flávia. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Flávia, sou engenheira ambiental e faço parte do consórcio Cobrapmir. E hoje vou apresentar para vocês o eixo de prognóstico de resíduos sólidos. Conto com a contribuição de vocês. Anderson. Boa tarde. Anderson Rebli de Freitas, meu nome, sou coordenador administrativo financeiro da Águas de Votorantim. Fábio.
Oi, boa tarde. Eu sou engenheiro civil, sou analista de fiscalização e regulação da agência reguladora Ares PCJ, que fica aqui em Americana, e fico à disposição de todos. Guilherme, Oi, boa tarde. Eu sou engenheiro da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Votorantim. Isabela, Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Isabela, eu sou técnica do consórcio Cobrap-MIR, fico mais à frente do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Jade, Boa tarde a todos. Eu sou engenheira civil, hoje estou como supervisora de engenharia aqui na Águas de Votorantim. Joel, Oi, eu sou da Secretaria de Comunicação, Departamento de Comunicação da Prefeitura de Votorantim, represento o nosso departamento no CONDEMA. Lauren, Olá, sou engenheira ambiental, líder de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade na concessionária Águas de Votorantim. Luciano, Boa tarde a todos. Sou engenheiro civil, consultor da concessionária Águas de Votorantim. Nádia, Olá, boa tarde. Eu sou a Nádia. Eu sou engenheira civil e hoje eu sou analista de engenharia na concessionária Águas de Votorantim. Rodrigo, Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos especialistas do consórcio Cobrap-MIR. Minha formação é engenharia ambiental e eu fiquei mais à frente do eixo de abastecimento de água e vou estar apresentando, além desse eixo, de esgotamento sanitário. eu não sei se a Lucélia consegue já falar. Lucélia, tá, acho que ela não conseguiu ainda não. Raíssa, Boa tarde, meu nome é Raíssa, estou na coordenação executiva do consórcio Cobrap-MIR. Desejo a todos aí uma ótima oficina, espero que a gente possa ter uma discussão produtiva para a gente complementar e finalizar o produto. Daqui a pouco eu falo um pouco mais de que etapa que a gente está, um pouco mais da oficina, como vai ser essa condução. Obrigada. obrigada, gente. Eu não sei se mais alguém entrou enquanto a gente estava se apresentando. Mais alguém, gente, gostaria de se apresentar? Acho que foi todo mundo aí. Perfeito. Bom, então acho que a gente pode seguir. Desejo uma ótima oficina a todos e todas. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem utilizar o chat. E aí, durante o intervalo de cada eixo, a gente vai abrir também para a gente poder conversar. Bom, eu vou começar a apresentação aqui para falar algumas características gerais do contrato, né? Qual etapa que a gente está de revisão do plano, qual que é o objetivo dessa oficina. Mas eu lembro que o documento já foi enviado previamente para o GEL para fazer comentários. A gente já recebeu alguns comentários, principalmente da Água de Votorantim, revisamos algumas reuniões. E a ideia é que a gente ajuste, né, se precisar ser ajustada alguma informação aqui ao longo dessa oficina, para disponibilizar o produto em consulta pública no próximo mês e também finalizar a revisão do plano. Lá para o final da oficina também, a Emily vai dar mais informações sobre as previsões dessa consulta pública e ao longo da oficina também a gente vai conversando mais um pouco sobre isso. Então, essa é a segunda oficina para apresentar o prognóstico, programas, projetos e ações da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Votorantim. Aqui alguns dados da contratação, né? Como a gente mencionou, a contratada é o consórcio Cobrap-MIR, a contratante é o consórcio de estudos, recuperação e desenvolvimento da bacia do Rio Sorocaba e MedGT, o SERI. A assinatura da ordem de serviço deu em 13 de agosto de 2020 do contrato 31 de julho de 2020. O valor global do contrato, né, é cerca de R$ 2.109.000.
Bom, aqui eu vou falar brevemente das etapas que já passaram do plano. O planejamento e processo de revisão foi uma primeira etapa, depois o plano de comunicação e mobilização social, que ele foi revisado aí durante a execução do contrato, principalmente por conta da pandemia e da experiência que a gente foi tendo em relação aos eventos que foram sendo realizados. Depois a gente fez um diagnóstico técnico participativo, que a gente foi em campo, além disso coletou outras informações para finalizar qual que é a real situação, né, do município em relação ao serviço de saneamento para os 4 eixos. Depois a gente dividiu o prognóstico aí em três prognósticos, né? Um prognóstico 4, um produto 4, na verdade, que é o primeiro prognóstico, que ele já foi validado pelo GEL, em que a gente fez uma projeção populacional, cálculo de demanda, identificação de carências, e agora o último produto que a gente enviou para análise, né, que é o plano de investimento e as ações que são propostas aí para ser implementada ao longo dos próximos 20 anos. E, por fim, tem um produto 6, que é um banco de dados com todas as informações coletadas, tanto do diagnóstico quanto dos prognósticos, para que o município possa ir acompanhando a implementação do plano até o ano de 2041. Aí, como eu mencionei, né, é muito importante vocês participarem dessa etapa de finalizar, né, da gente ajustar o produto 5, porque aí todos os produtos elaborados até o momento vão ficar em consulta pública a partir do próximo mês. E aí, no final do mês, a gente deve realizar a audiência pública de votorantes. Eu lembro também que o contrato ficou paralisado um tempo, mas isso não prejudicou as informações que a gente foi ao longo dos produtos atualizando, por exemplo, vazão, uma ampliação do sistema que foi realizada, enfim, só fazer essa observação. Pode passar? Bom, aqui eu vou falar brevemente, né, o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, né, como a Emily falou, o público-alvo dessa oficina é o GEL, mas ela é aberta para toda a população. Então, o plano de saneamento é uma ferramenta de planejamento estratégico para que futuramente sejam elaborados projetos e executadas obras de acordo com o plano de investimentos do setor de saneamento. E para isso a gente adota vários critérios, parâmetros, métodos para propor as ações aqui que vão ser apresentadas para vocês. O prognóstico, né, ele tem como objetivo apresentar aí as condições, a partir das condições atuais, as projeções de demanda, as ações e os custos, né, a estimativa de custos para essas ações ao longo dos próximos 20 anos, lembrando que isso vale para os 4 eixos de saneamento. Então, essa oficina busca confirmar informações, ajustar informações se forem necessárias, e a gente conta com as contribuições de vocês. De maneira geral, né, a gente tem uma legislação municipal, estadual, né, e federal, que foi detalhada aí no plano, mas aqui, né, por conta de tempo mesmo, a gente cita as principais, que é a Lei 11.445 de 2007, a 14.026, que foi, né, a atualização aí do novo Marco Legal de Saneamento, para os 4 eixos de saneamento, e aí para o eixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a gente ainda destaca a Lei 2.305, de Política Nacional de Resíduos. A gente lembra que o plano ele tem que ser revisado, né, a cada 10 anos. O primeiro plano, né, de Votorantim foi elaborado mais ou menos há um pouco mais de tempo, né, cerca de 2011, 2012, ele está sendo revisado agora. E, além disso, a gente lembra que o programa segue também diretrizes, o plano segue diretrizes do Programa de Saneamento Brasil Rural, PSBR, que foi recentemente publicado pela FUNASA, para propor soluções e metodologia abordada aí para as áreas rurais, reforçando que ele abrange toda a área do município, não só a área urbana, mas também a área rurais, onde geralmente a gente propõe aí soluções individuais para o serviço de saneamento. Pode passar? Bom, e antes de entrar nos eixos propriamente ditos, eu vou falar brevemente de algumas ações institucionais que são importantes para que as ações, né, técnicas aí de cada um dos eixos sejam realmente efetivas. As ações estão detalhadas no documento completo e aqui a gente vai citar novamente por conta do tempo de maneira geral, mas vocês fiquem à vontade se quiserem complementar, comentar alguma delas. Bom, primeiro, né, a gente propõe o desenvolvimento e promoção de atividades de educação sanitária e ambiental, que a gente sabe que é fundamental para que as ações sejam realmente efetivas, sejam realmente assertivas, né, que complementam as ações técnicas aí de cada um dos eixos. Uma grande questão também é a regularização de novos loteamentos, apesar de não ser o escopo do Plano Municipal de Saneamento Básico, né, geralmente, né, são revistos aí nos planos diretores, sem uma interface com outros planos e serviços de saneamento. Então, é importante que a prefeitura, né, outros agentes, né, a concessionária, estejam em constante articulação para resolver
a situação, né, de novos loteamentos em áreas irregulares, porque a gente tem que atender a meta de toda a população do município ser atendida pelo serviço de saneamento. Mas a gente sabe também que não dá para levar os serviços em áreas irregulares. Então, tem que chegar num diálogo para rever essa questão. Além disso, uma formação e capacitação em saneamento de profissionais de educação e saúde, a interação entre os prestadores de serviço de saneamento básico para o preenchimento correto dos níveis. Então, é importante que não só a concessionária preenche, mas a prefeitura e outros prestadores que forem identificados também preenchem os níveis, de forma que a gente tenha, quanto mais indicadores, né, quanto mais informações da situação atual, melhor o planejamento vai ser feito pelo futuro. A instituição aí da Política Municipal de Saneamento Básico, depois da revisão do plano do Conselho Municipal de Saneamento Básico, a gente dá diretrizes também para as próximas revisões, e também a implantação do Sistema de Informações Municipais sobre Saneamento Básico. A gente dá algumas orientações, e a gente espera, né, que o banco de dados fornecido aí pelo produto 6 possa embasar a elaboração desse sistema, que ele possa ser constantemente alimentado ao longo dos próximos 20 anos. Bom, essas foram as ações, né, do programa institucional, de forma geral. A gente fica à disposição, caso alguém queira comentar alguma questão, e se não tiver nada, a gente pode seguir para o prognóstico do sistema de abastecimento de água. Obrigada. Alguma pergunta até aqui, gente? Alguma questão, dúvida? Bom, então eu vou entender que a gente pode seguir. Obrigado, IEM. Bom, boa tarde aí novamente a todos e a todas. Vamos dar início aí à apresentação do prognóstico de abastecimento de água. Os serviços de abastecimento de água no município, eles são prestados pela concessionária Água de Votorantim, a qual atende a sede municipal, que é composta por zonas residenciais 1 a 5, conforme o plano diretor. Para a elaboração do prognóstico, considerou-se também o atendimento de parte da zona industrial e zona de expansão urbana, onde projeta-se, né, a implementação de novos loteamentos. Em 6 regiões, que dentro dessa área de abrangência da prestação de serviços, observou-se que ainda não há o atendimento, né, por rede geral pública, que são essas áreas demarcadas em polígonos em vermelho. Algumas delas são irregulares, né, e a gente vai estar conversando mais à frente aí com as ações que podem ser tomadas. Já para as demais áreas, na cor salmão, essas áreas elas são áreas que não apresentam viabilidade técnica e econômica para a implantação de sistemas coletivos. Então, o acesso à água no município se dará por soluções individuais. Pode passar, por favor. Obrigado. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do Plano Municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento por água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço ou nascente na propriedade, desde que tenha canalização interna no domicílio. As demais formas de abastecimento, elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, as metas de cobertura por formas de abastecimento de água adequadas foram definidas com base na Lei 14.026 de 2020 e PlanSab, quando trata-se de sistema coletivo, e pelo PSBR, quando analisado na ótica de soluções individuais. Então, para as áreas, né, abastecidas por sistemas coletivos, a gente tem a meta, né, para 2033, que é de 99% de cobertura, e a de final de plano de 2041, que é de 100%. O índice atual no município, ele está próximo do 100%, né? Então, atende já a meta, né, estimada para 2033. Já para a população rural, que utiliza soluções individuais, né, a meta, o índice de cobertura, né, por formas adequadas, era de 61,7% em 2010, devendo aí ter um incremento aí de 38,3 pontos percentuais até 2038 para alcance das metas, que é de 100%. Além das metas de cobertura, né, no âmbito do plano municipal, foram propostos alguns indicadores e metas, né, para prestação da qualidade
referentes, né, à qualidade de serviços prestados. Então, o primeiro indicador é o índice de desconformidade aos padrões de potabilidade, coliformes totais. Ele mensura, né, a quantidade de amostras no ano que apresentem, né, que apresentem micro-organismos, né, coliformes totais. E atualmente, né, conforme dados do SNIS, nenhuma das amostras realizadas no ano, né, de 2021 acusou a presença desses micro-organismos, né? A meta é que até 5% das amostras acusem os micro-organismos. O segundo é o índice de regularidade. Ele relaciona-se com a continuidade do serviço, sendo o mesmo indicador proposto no Plan SAP, cuja meta para a região sudeste é de 21,6% das economias ativas atingidas por paralisações. Conforme dados do último SNIS, né, apenas 1% das economias ativas apresentaram descontinuidade dos serviços prestados. Os dois últimos correspondem ao índice de hidrometração e de perdas de água na distribuição, cujas metas também foram estipuladas pelo Plan SAP para a região sudeste. E a gente tem que, para o índice de perda de distribuição, ele encontra-se abaixo da meta, porém o índice de hidrometração, ele ainda não atende a meta, né? O índice é de 99,87%, devendo aí ter um pequeno incremento aí, ao longo do horizonte de planejamento. Pode passar, por favor. Para a população, né, que reside, que na verdade que encontra-se em déficit, né, para o eixo de abastecimento de água, será necessário a gente prover as soluções. Então, para a gente verificar a demanda pelos serviços e também os investimentos, foi necessário assumir algumas premissas, né? Então, devido à população, né, que reside em áreas urbanas, sejam elas na sede municipal ou isoladas, ou em áreas rurais, de aglomerados rurais, todo o déficit será suprido por soluções coletivas, devido a essa viabilidade, né, técnica e econômica que se encontra. Já para as áreas rurais isoladas, né, haverá um compartilhamento de soluções individuais e coletivas, e esse incremento de soluções coletivas irá ser dependente, né, do atual índice de atendimento por rede geral. Quanto maior a cobertura, maior será o incremento. Então, para o cálculo de demanda dos serviços de abastecimento de água, né, foram necessárias algumas informações. A primeira, né, essas são as metas de atendimento. Essas foram as metas que foram apresentadas anteriormente. Para o município foi elaborada uma projeção populacional até 2041. Essa projeção ela permitiu, né, dividir a população urbana da rural aglomerada e rural isolada, e assim a gente identificando as carências de cada um desses agrupamentos. Adotou-se para todo o horizonte de planejamento o consumo médio per capita, né, do ano base. Então, uma vez por ele estar próximo à média dos demais municípios, né, do CERISO, não projetou-se redução, a princípio, para o estudo de demanda. Já o índice de perdas de água, também por estar abaixo da meta, ele foi mantido constante ao longo de todo o horizonte de planejamento. E, além disso, foram utilizadas informações do sistema, né, de capacidade de produção, tratamento e reservação. Então, a gente tem que, para o município, né, o saldo, né, na verdade, o déficit de produção, quando a gente olha como um todo, para todas as áreas que hoje que estão sendo atendidas em 2041, há um déficit aí de produção de 60,4 litros por segundo e de tratamento de 46,4 litros por segundo. Além disso, né, será necessário o incremento das outorgas de captação em pelo menos 46,4 litros por segundo para o atendimento adequado. Já, né, em relação à reservação de água, a gente observa que o município ele possui um saldo, né, de positivo 6.744 metros cúbicos, né? Só que, uma vez que o município ele possui a setorização das áreas de atendimento e essas informações foram disponibilizadas, foi possível, além de identificar essa forma geral, identificar as carências, né, de cada setor de abastecimento.
Então, dessa forma, se puder passar o slide, por favor. Obrigado. É isso mesmo. Então, dessa forma, né, foi possível observar que há um déficit na produção de água para a ETA Central, para a ETA Votocel e também para o bairro de Morros, né, na captação do sistema isolado do bairro de Morros. E também há um déficit de reservação de água para o centro de reservação Monte Sião, Jardim Itapeva e também para as ETs Votex e Votocel. Então, os valores estão aqui apresentados nessa tabela e estão descritos de forma mais detalhada, conforme o pessoal comentou, né, no produto. Já para a população que faz uso de soluções individuais, até 2041 será necessário o implemento de soluções adequadas em 1.106 domicílios, dos quais 145 ainda irão requerer a implantação aí de instalações hidrossanitárias, né, para o correto atendimento, correto acesso à água. Então, com base, né, nas observações do diagnóstico e no estudo de demanda, foi possível identificar as principais carências, né? Então, a primeira ponta aí a destacar é a necessidade aí de regularização de ocupações urbanas, né, para ampliação do atendimento por rede geral. A gente tem que hoje parte da área urbana do município, ela não possui rede, né, de abastecimento de água, porque não está regularizada, né, principalmente ali no vetor sudoeste, né, próximo já à divisa com o município de Sorocaba. Além disso, né, a gente observa que é necessária uma revisão da área de abrangência da concessão, conforme o novo plano diretor, né, que indicou que a antiga zona industrial foi alterada, né, permitindo agora a instalação de residências, né, ela virou uma zona industrial e residencial. E já há previsão da implantação de novos loteamentos no local. Então, é necessário que esses locais, essas áreas aí, mais a oeste do município, elas sejam incorporadas no contrato aí de concessão. Conforme, né, apresentado no estudo de demanda, né, a gente tem essa necessidade do incremento da capacitação da produção de água, na ETA Votocel, ETA Central e também em Morros. E, além disso, a ETA Votocel também deverá ter a capacidade nominal, né, de tratamento ampliada, né, para o atendimento adequado. E e a questão da reservação também, né, dos centros de reservação Monte Sião e Jardim Itapeva, ETAs, Votex e Votocel, que também ainda requerem de ampliação. A gente tem que a ampliação, né, da hidrometação é uma carência, né, é necessário chegar ao 100%, né, então tem essa necessidade. E, além disso, o consumo per capita do município ele é considerado elevado, né, ele encontra-se bem próximo à média da região sudeste, e dos demais municípios do Cerezo. Porém, né, pensando num cenário, né, de redução da disponibilidade hídrica, mudanças climáticas, é recomendado aí que haja essa redução do consumo per capita de água no município. E para as áreas, né, onde há soluções individuais, né, a gente observa-se o maior déficit do município, né, para o eixo de abastecimento de água. Então, é necessário prover, né, apoio para a implantação de soluções adequadas para essa população, além, né, de outras situações aí que a gente vai estar comentando também, como capacitação quanto à operação. Então, as ações propostas, né, para o município, a gente tem essa ampliação do atendimento do abastecimento de água a ser executado no curto prazo para o atendimento desses novos loteamentos das áreas que passarão por regularização. A gente tem a ampliação da capacidade de produção de água, considerando essa necessidade de ampliação tanto da capacitação quanto do tratamento, conforme carências. A gente tem um programa, né, ação voltada aí para o incremento da reservação, né, conforme os centros de reservação aí citados. O programa, né, de manutenção das perdas de água, ele corresponde a uma ação contínua
para a manutenção dos atuais níveis de perda de água, né? Então, para que as ações que hoje já estão desenvolvidas entende-se que está ok, elas continuam ao longo do horizonte de planejamento. A mesma situação também para programas de manutenção, né? Que está bem relacionado, né, ao atendimento das metas de qualidade dos serviços prestados e que, conforme apresentado, né, elas estão bem próximas já, apenas o índice de hidrometração, que está aquém, então que eles sejam mantidos, né, e melhorados, né, ao longo do horizonte de planejamento. A gente tem a ação contínua de educação ambiental para o consumo consciente de água, que é voltada, né, para a população do município, com vista a reduzir esse consumo per capita. E para a população que utiliza de soluções individuais, né, uma ação proposta aí é a distribuição de kits para o tratamento de água, além da capacitação técnica, né, desses proprietários, desses imóveis, que são os usuários e operadores, né, das soluções individuais. E essa ação a ser realizada de forma contínua ao longo do horizonte de planejamento. Com relação aos investimentos, né, foi disponibilizado o plano de investimentos aí da concessionária Águas de Votorantim, e o qual foi baseado aí para identificar todas as ações. Então, a gente tem que, até 2033, encontram-se previstas em ações estruturais investimentos aí da ordem de quase 44 milhões, né? Esses investimentos estruturais, eles englobam obras e intervenções físicas em infraestruturas de saneamento básico. Já no período posterior, né, os investimentos estão previstos em pouco mais de 10 milhões. Já os investimentos em medidas estruturantes, também denominadas não estruturais, né, devem ocorrer na ordem de 650 mil até 2033. Esses investimentos, eles são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, à qualificação dos atores envolvidos ou à elaboração de estudos, projetos, né, específicos aí para o sistema. E no período posterior, 2034 2041, não estão previstos investimentos em medidas estruturais, né, estruturantes para o eixo de abastecimento de água. Com relação aos investimentos estruturais, né, a gente pode dividir em 3 grandes grupos, né. Com relação à produção de água, são previstos até 2033 investimentos da ordem de 12,6 milhões de reais, dos quais 73% serão destinados a ações de expansão das infraestruturas e 27% para reposição, que correspondem, né, a melhorias dos sistemas instalados e adequações, cujos investimentos não se enquadram em despesas operacionais. Após 2034, não projeta-se investimentos em ações estruturais para a produção de água. Com relação à rede de distribuição e ligações, né, a gente tem que até 2033 é previsto aí um montante aí de 22,8 milhões de reais, dos quais 7,2 milhões são destinados à expansão e 15,6 à reposição da infraestrutura atual. Após 2033, né, com os índices já bem próximos, mais próximos ainda, né, às metas, né, de cobertura, há uma redução aí dos investimentos totais, né, para 10,2 milhões, sendo observado ainda que os investimentos de expansão correspondem a 22% e reposição a 78%. E para sanar o déficit de reservação, são necessários até 2033 a realização de investimentos em expansão da capacidade de reservação na ordem de 8,5 milhões de reais. Já para o período posterior, os investimentos não são previstos, né? Nem para expansão e nem reposição. Só ressaltar que na versão revisada do produto, que vai ser entregue após as contribuições dessa oficina, será apresentado todas as ações projetadas e os respectivos valores de investimentos projetados para cada ano do horizonte de planejamento. Para a Votorantim, as áreas que demandam soluções individuais e cuja titularidade, né, do serviço é da administração pública municipal, estima-se que para todo o horizonte de planejamento, né, será necessário aí 8,3 milhões de reais para a implantação de soluções individuais de abastecimento de água, dos quais aí quase 5 milhões, que equivale a 61%,
deverão ser aportados aí até 2033. Esse foi o prognóstico, né, para o serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas, fazer comentários ou contribuir com a construção do plano. Alguma dúvida? Luciano? Inicialmente, parabenizar a apresentação aí do Rodrigo. E o que eu fiquei na dúvida aqui, Rodrigo, de um dos temas para a gente levar para discussão, você já adiantou, né, que a próxima versão que vocês vão estar entregando, vocês vão estar abrindo ali os custos dos investimentos, foi uma das coisas que a Águas de Votorantim solicitou para que a gente pudesse entender aonde seriam os investimentos apontados, para a gente estar tudo ok, vindo na próxima versão a gente volta a discutir e entender os investimentos sem problema nenhum. Agora, o que me gerou uma certa preocupação, quando eu falo preocupação, não tem nada a ver com o trabalho em si, que está sendo muito bem feito, mas foi com a nova publicação do IBGE, né? O IBGE soltou agora uma preliminar da população de todos os municípios brasileiros, e Votorantim, surpreendentemente, quando eu falo surpreendentemente, pelo menos para nós aqui da concessionária Águas de Votorantim, depois não sei se para a prefeitura também, mas a gente esperava ter uma população total do município em torno de 124 mil, 125 mil habitantes, e o IBGE soltou uma preliminar dizendo que a população do município era em torno de 137 mil habitantes, ou seja, 10% acima do que era estimado, né? Então, sendo 10% acima, a gente entende que é um valor significativo, né? No dia 28 agora, quarta-feira, o IBGE parece que vai soltar a oficializar de todos os dados, ali descrevendo o que é população urbana, o que é população rural, com maiores detalhes, os censos censitários também, os setores censitários, mas atualmente só soltou a população total, e isso nos preocupou um pouco, porque a gente saiu de um crescimento de perspectiva de crescimento populacional nesse trabalho, Rodrigo, se eu não me engano, em torno de 124 mil, 125 mil. E se hoje ele está com 137 mil, isso daí muda um pouquinho o cenário de crescimento populacional, ou seja, o nosso I0, o nosso ponto de partida, estaríamos ali errando em 10%. Quando eu falo errando, não é nenhum problema do consórcio que está executando, né? Em hipótese nenhuma. Realmente, ninguém tinha essa perspectiva de crescimento que aconteceu em Votorantim. Inclusive, uma das coisas que você trouxe na sua apresentação, que é o per capita, em torno de 177 litros habitante dia, né? Que está relativamente alto quando a gente compara com o restante dos municípios da região, esse valor vai abaixar porque a população é maior do que a gente imaginava, né? E aí fazendo com que a gente tenha o consumo micromedido, mas a gente não tinha a população, porque a gente não é uma empresa de contagem de população, a gente é uma empresa que disponibiliza água, né? E aí, se a gente pegar o volume total micromedido e dividir por essa população que é maior do que imaginávamos, o consumo per capita vai cair. Eu queria ver como que vai ser o cenário aqui, se nós vamos dar um pequeno passo para trás para ajustar esse crescimento populacional, né? Porque eu entendo que é uma aprovação de um documento de planejamento para os próximos 20 anos e sei que isso daria um trabalho maior, mas eu entendo que está sendo oficializada uma informação agora que não tem um desvio pequeno, é um desvio significativo. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês como é que está sendo essa perspectiva do crescimento populacional. Posso começar aqui, Rodrigo? Vou falar aqui rapidinho, mas aí o Rodrigo detalha melhor essas informações. A gente, né, acho que a gente teve dois azares, né? Primeiro que a gente perdeu o tempo de que era para ter sido em 2020, quando começou o contrato, e agora está saindo o tempo, né? Mas eu acho que isso faz parte, enfim. A gente tem as projeções populacionais, né, que a gente coletou para o ano de 2021, que foi o ano base, e aí a gente projetou para os demais anos. A gente vai conferir essas informações, o Rodrigo já pode tentar antecipar alguns dados novos aqui. Eu acho que não está tão diferente, se eu não me engano. Mas, de toda forma, a gente pode fazer algum ajuste. E aí eu lembro também que algumas projeções de investimentos, principalmente, né, são baseadas até pelo número de domicílios e não pelo número de habitantes. E aí a gente pega o per capita lá, que já considera a população flutuante, enfim, aplica para o número de domicílios. Então, eu acho que não vai ter tanta diferença, mas eu acho que vale a pena fazer uma revisão e ver realmente se não vai ter esse gap mesmo que a gente está imaginando. Eu acho que o exercício vale a pena, mas eu acho que o Rodrigo pode detalhar um pouco mais esses números para a gente.
Não, acho que é bem isso mesmo. A gente pode, é um ponto de atenção aí, com a publicação desses dados, a gente rever se será necessário ou não, porque a gente tem que se atentar também ao que está dentro da área de atendimento, né? Então, que seria a população urbana. Mas a população total, né, que a gente trabalha aqui, que foi projetada, né, nesse estudo de projeção populacional, para 2023, é de 127.830. Então, deve estar em torno entre 8 a 10 mil pessoas a menos do que essa projeção, com esses dados do censo, né? Então, não é algo também tão, quando a gente analisa, né, o todo do município de Votorantim, que tem um quantitativo grande aí de população, já não é, a gente está falando menos aí de 7 a 8% aí de diferença. Mas a gente pode analisar com calma. Então, legal, porque assim, se a gente está soltando um ponto de partida com um desvio de 7 a 8%, né, Rodrigo? Eu acho que requer a gente olhar com calma isso daí, mas não volto a falar, acredito que não vai mudar a perspectivas de incremento dos investimentos e assim por diante. Muda os indicadores, que envolve população, digamos assim, não domicílios, né? Mas é importante, já que vai ser um plano com a data de 2023, e isso veio, eu costumo falar que nós não somos mãe de Ná, né, para prever realmente o que vai acontecer de população, mas eu pediria para que seja olhado com cuidado aí. Nós estamos aqui da Águas de Votorantim para a gente discutir da melhor forma possível. Eu entendo o seguinte, Rodrigo, a taxa de crescimento a gente pode manter a mesma coisa, tá? É só ajustar a população inicial, né? Então, isso daí eu acho que vale a pena a gente fazer esse pequeno exercício para a gente ajustar, tá bom? Como sugestão. Durante a sua apresentação também, eu só por curiosidades, esse você pode me lembrar, porque uma das coisas que a concessionária Águas de Votorantim fez e fez muito bem foi hidrometrar, né, todo o parque de economias do município, aqueles que são regulares. Você apontou aí que existe muitas áreas do município que a gente não pode entrar. Quando eu falo a gente, Águas de Votorantim, não tem autorização de entrar para hidrometrar e nem executar a rede, porque são áreas invadidas, né, áreas irregulares. Então, a gente, pelo próprio Ministério Público, a gente não tem autorização para adentrar. E essas áreas são ruins para nós porque isso dá perdas de água e assim por diante. Você imagina uma grande comunidade vivendo em área irregular, consumindo água sem pagar, então, e as infraestruturas são feitas de qualquer jeito que são feitas por eles, né? Isso dá tanto perdas físicas como perdas aparentes significativas para nós, e é uma das coisas que a gente, pela Águas de Votorantim, a gente está tentando regularizar algumas situações para a gente poder, pelo menos, adentrar para fazer os reparos nas partes físicas, digamos assim, porque nem isso a gente tem autorização ainda para poder adentrar. No seu indicador que você trouxe ali, logo nos primeiros slides, você colocou que uma das metas de hidrometração é 100%, né? E o nosso indicador estava 99 ponto uns quebrados ali. Eu fiquei na dúvida o seguinte, isso daí é de 99,1 quebrados, é das economias ativas do município? Por que economias ativas? Pelo que a gente tem na nossa informação, que a gente é 100% hidrometrada. E aí eu só me deixou esse pequeno desvio ali. Se for considerar áreas regulares, eu fico realmente que tem áreas ali a gente não pode entrar e hidrometrar. Deixa eu ver aqui. Ô, Luciano, esse dado veio do SNIS. É um indicador do SNIS. Eu estou abrindo até para confirmar como é que ele é mensurado. Bom, se também você só fica registrado aqui para a gente olhar isso depois, não precisamos até voltar, porque volto a te falar que é uma das coisas que a concessionária olha com muito cuidado é a parte de hidrometria, até mesmo porque é isso que dá o retorno para se pagar todos os investimentos que se tem. E ali tem algumas unidades, teoricamente, que são ativas e não tem hidrômetro, me gerou um pouquinho a luzinha aqui, embora é quase 100%, né, mas é uma das coisas que para nós não bate com a informação que eu tenho do dia a dia, tá? Mas só para a gente estar registrado, a gente verifica isso depois. Tá bom? Uhum. Obrigada, Luciano. Só responder, Luciano. O indicador é o IN 009 do SNIS. Ele mensura a quantidade de ligações ativas e em relação, na verdade, é em relação à quantidade de ligações ativas de água, micromedidas em relação à quantidade de ligações ativas de água. E esse valor informado hoje, né, no SNIS é de 99,87.
Não, beleza, eu vou tentar levantar o porquê que deu esse pequeno desvio e eu volto a entrar em contato com vocês, tá bom? Mas eu vi Beleza. que vocês trabalharam com os dados que são oficiais. Anderson. Oi, boa tarde. Rodrigo, até trocado uns e-mails com você, né, a respeito de despesas e tudo mais. Sabia que você vai estar abrindo, que é uma solicitação nossa também, de como a gente consegue identificar e checar esses valores um pouco mais. Você vai estar abrindo tanto a parte das nossas despesas da Agrovotorantim, quanto a parte da Sabesp, pelo que eu entendi. Você criou dois cenários. Um que fala sobre serviços, você usou a média de serviços da Sabesp, é isso, as despesas da Sabesp, e um outro que você usou os dados que estão nos dias nossos, é isso? 2021, e foi corrigido pelo IPCA até 2023, é isso? Na nossa contratação, Anderson, a gente tem que fazer 2 cenários de investimento. Então, a gente tem a situação atual do município, que é a prestação do serviço pela concessionária, né? E a gente avaliou uma hipótese, né, que seria o encerramento do contrato e a disponibilização, né, do serviço para a Sabesp. Então, para cada um desses cenários, a gente avaliou a situação financeira, né? Então, a gente avaliou as despesas, os investimentos necessários para a gente alcançar a universalização e as receitas estimadas. E então, verificamos como é que está a saúde, como se fosse saúde financeira. Está me fugindo a palavra exata aqui. Então, para o cenário atual da Águas de Votorantim, a gente utilizou como base, né, as informações que estão disponíveis oficialmente no SNIS. Então, a gente avaliou um pouco o histórico dos últimos anos, entendeu como que seria esse histórico, e que também, com base no valor de 2021, corrigindo pelo índice IPCA para 2023, a gente pôde identificar o valor unitário, né, por ligação. E esse valor ele foi aplicado conforme haveria projeção de incrementos de ligações. Então, tanto as despesas quanto receitas, elas foram obtidas dessa forma. Já o plano de investimento, ele foi o plano disponibilizado por vocês, conforme a projeção aí de cada ação, dispêndio em cada ano, né, desses próximos 20 anos. Então, esse é o cenário atual. Já o cenário alternativo, o que houve de alteração foram as despesas e os investimentos. Os investimentos eles já foram calculados, né, com base em valores unitários. Então, é um investimento até, se vocês puderem observar lá nas tabelas, ele é um valor diferente, muito maior, porque já tem todos com base nas deficiências no cálculo de demanda, houve o cálculo, e as despesas que elas foram alteradas. E esses valores de despesas, esses valores unitários que foram utilizados, os dados que a gente tem da média dos municípios operados pela Sabesp, que é o valor médio por ligações, e assim a gente pode multiplicar com o número de ligações e chegar nessas projeção de despesas, né, ao longo do horizonte de planejamento. Então, esses 2 cenários que estão lá, tá? É o que a gente vai estar disponibilizando para vocês posteriormente, e aí até a Raíssa pode me corrigir se eu fizer algum equívoco, né? Mas a gente vai estar disponibilizando essas tabelas gerais que a gente tem utilizado e os valores unitários, né, que a gente adotou. Mas para cada um dessas situações aí que eu apresentei. Ok, obrigado. Lauren? Eu só ia confirmar, Rodrigo, na verdade eu ia pedir isso que você falou, a base de cálculo que vocês utilizaram, né, para a gente poder bater a projeção. E só confirmar, vocês vão disponibilizar isso quando para a gente poder dar o ok no prognóstico? O banco de dados, ele constitui um produto que ele é posterior... Oi? Acho que não é banco de dados que ela está falando, não. Ela está falando do produto atualizado com essas separações dessas linhas que você mencionou. A gente vai tentar fazer isso ainda essa semana, no máximo na próxima semana,
E aí a gente até conta, né, com a colaboração de vocês, assim, para darem um retorno para a gente. É isso, né? Isso mesmo. Tanto da despesa que foi utilizado no início de 2021, qual linha que foi, até para a gente poder fazer e também ir no batendo como a gente sempre foi, né? Tanto as nossas projeções quanto as de vocês, mas é só isso mesmo, as alíneas para a gente dar o ok. A gente vai separar no produto mesmo, né? Aquela tabela que vocês pediram para a gente explodir a tabela, a gente vai explodir em algumas outras linhas, mas a gente utilizou como base, não só reforçando o plano de investimentos que vocês mandaram para a gente. Então, a gente também está entendendo que aqui é uma estimativa linear de investimento, a gente vai reforçar isso ao longo do documento, que, né, se vocês fizerem menos investimentos, enfim, não é necessariamente tem que fazer aquele investimento, é só uma estimativa de quantos investimentos seriam necessários para aplicar aquelas ações. Eu entendo que vocês já têm um plano de investimento de vocês, e aí eu acho que seria só bater se o que a gente está prevendo está muito distante ou está meio próximo do que vocês estão prevendo mesmo, tá? Então, só para falar que vocês Isso. não têm que necessariamente investir aquele valor exato que está lá. Tem que atingir as metas que estão previstas, né? E a gente só estima quais seriam esses investimentos. Eu acho que o Luciano até vai complementar disso, né, do plano de investimento. Seu microfone está mudo, Luciano. Beleza. De vez em quando eu cometo umas gafes dessa aqui ainda de ficar falando e o microfone está fechado. Vamos lá. Eu entendi que o termo de referência pede essa alternativa B, né, como sendo uma outra alternativa de atendimento às metas, mas eu entendo que independente da alternativa, o CAPEX tem que ser o mesmo. Ou seja, se vai ser a concessionária Águas de Votorantim, se vai ser a própria prefeitura, se vai ser uma nova concessão, se vai ser o Estado que vai assumir através da Sabesp e assim por diante. Ou seja, os investimentos precisam ser feitos baseado num diagnóstico que foi feito técnico, né? Então, o CAPEX, independente da alternativa, eu entendo que ele tem que ser o mesmo. E ele sendo o mesmo, ele tem que ser, inclusive, previsto os investimentos para os mesmos anos, que é para não deixar de ter a demanda de atendimento. Então, eu peço também para que se atente aí nas duas tabelas, que o CAPEX seja o mesmo nas duas alternativas. E gostaria ainda de ver uma possibilidade de não colocar essa alternativa B, porque não vejo muito sentido, embora o termo de referência pede isso, e eu entendo que o termo de referência pede isso, uma vez que o sistema atual às vezes não consiga atender, que não é o caso da concessionária de Águas de Votorantim, todos os indicadores vêm sendo atendidos aí dentro do prazo, né, dentro do padrão até antecipadamente, e fica esquisito para o leitor. Eu só acho que fica uma coisa esquisita ter uma outra alternativa, mostrando como sendo algo que a alternativa você discute, teoricamente, quando você precisa propor algo para melhoria, digamos assim, né? E ali, para mim, ficou mais confuso ainda ter uma outra alternativa do que tudo. Não sei se é possível ou não, no meu entendimento, não precisaria ter uma outra alternativa e precisaria mostrar ali o que realmente precisa se investir, que é o que realmente é o planejamento para o município, inclusive cobrar da Águas de Votorantim aquela sequência para atendimentos, é o que precisa ser feito. Luciano, eu entendo a sua questão em relação ao cenário. A gente pode frisar que esse não é um cenário provável, deixar isso bem claro no texto, mas é porque realmente, quando a gente é avaliado no nosso termo de referência, tem um checklist lá que o agente técnico que financiou tudo isso vai preencher. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, e a gente fez isso para a maioria dos municípios. E é uma coisa que estava prevista, enfim. Eles batem, tipo, cara crachá mesmo, e fica bem complicado de tirar isso. A gente realmente não está querendo comprar essa briga, mas a gente pode deixar bem claro que não é um cenário provável disso acontecer, o contrato, né, tá atendendo às metas, enfim, deixar isso tudo bem claro, mas que isso estava previsto a elaboração de um novo cenário, e a gente cita o próprio do termo de referência, que não tem problema quanto a isso, não. É só porque realmente a gente não consegue tirar esse tópico de lá mesmo. E quanto a outra ponto que você pontuou, Luciano, o CAPEX não ser o mesmo, o que acontece? Acaba que a Sabesp, por ela ter uma estrutura de atender outros municípios, algumas coisas são dissolvidas. Então você tem, como se fossem subsídios cruzados. E isso acaba sendo considerado, e por isso que dá essa diferenciação de valores. Rodrigo, eu entendi, tá? Se fosse na operação, eu ficava quieto. Se fosse o OPEX. Mas CAPEX é investimento.
CAPEX é construção de uma nova ETA, construção de um novo reservatório. Isso daí eu entendo que não tem subsídio cruzado. Isso, inclusive, a concessionária Águas de Votorantim tenta até, muitas vezes, por ser iniciativa privada, se comprar até mais barato, né, do que o próprio órgão estadual, que é mais engessado. Então, eu estou falando de CAPEX, eu não estou falando de OPEX. Tá. Então, se, por exemplo, eu tenho que construir uma ampliação de uma ETA, desculpa, isso não tem nem nada a ver com Sabesp, Votorantim ou qualquer concessão. Quanto custa uma ampliação de uma ETA? Se for construir um reservatório, não tem nada a ver com quem opera. Quanto custa para implantar um reservatório? Então, CAPEX, eu peço para que dê uma olhadinha, que eu entendo que, independente de qual alternativa, ela é o mesmo. OPEX, eu posso ficar quieto, que aí pode ter subsídio cruzado. Uma retro, por exemplo, de município do lado, pode subsidiar para cá na operação. Às vezes eu não preciso de uma retro full time e assim por diante. Mas CAPEX eu não vejo como subsídio cruzado, não. Ok. A gente vai avaliar e eu te dou o retorno sobre isso. Mais alguma dúvida, gente? Contribuição, sugestão? Bom, então acho que a gente pode avançar para esgotamento sanitário. Vamos lá. Então, os serviços de esgotamento sanitário no município, eles também são prestados pela concessionária Águas de Votorantim, a qual possui a concessão de serviços da sede urbana do município, né? Similar ao que foi apresentado para o eixo de abastecimento de água, considera-se que a manutenção do atendimento em tais lugares, né, além da expansão dos serviços para as áreas de zona industrial residencial, e também essas áreas onde hoje elas não estão regularizadas, né, que são as áreas demarcadas em vermelho que não possuem atendimento. Já para as demais áreas do município, né, o atendimento será realizado por soluções individuais, que correspondem a essa área aí na cor salmão. Considere seu atendimento, puder passar, por favor? Considere seu atendimento adequado às formas de esgotamento que contempla coleta seguida de tratamento para sistemas coletivos e uso de fossas sépticas para sistemas individuais. Diante das metas, né, de cobertura, foram definidas de forma similar, as metas de cobertura foram definidas de forma similar, né, ao eixo de abastecimento de água. Então, conforme a Lei 14.026 e o Plano SAB, a gente tem a meta para 2033 de 90% de cobertura e a de final de plano de 2041 de 100%, né? E o índice atual aí é de 99,3%. Já para a população que utiliza soluções individuais, o atendimento por formas adequadas de esgotamento sanitário era de 83,4% em 2010, devendo tal percentual ser incrementado em 11,6 pontos percentuais até 2038. Para a população que encontra-se em déficit, né, foi necessário assumir as premissas, e elas foram similares também ao eixo de abastecimento de água. Então, a gente tem que, para as áreas urbanas, sejam da sede municipal isoladas ou rurais, de aglomerados rurais, né, 100% do déficit será suprido por soluções coletivas. Já a área rural, dispersa, haverá um compartilhamento aí de soluções coletivas e individuais para o abastecimento de água. Então, para a realização do cálculo da demanda pelo serviço de esgotamento sanitário, né, foram consideradas algumas informações de partida, né? Então, a primeira, as metas de atendimento apresentadas, a mesma projeção populacional que foi utilizada para o eixo de abastecimento de água. A gente utilizou também a vazão média de esgoto produzida, que corresponde à vazão de água efetivamente consumida, calculada a partir da população estimada, do consumo de água per capita e do coeficiente de retorno. A gente teve a vazão de infiltração, que considera uma taxa média de infiltração para toda a extensão de rede coletora, e também a extensão da rede as informações do município, né, de extensão de rede coletora, capacidade de coleta, né, e tratamento na ET do município. Então, a demanda por sistemas coletivos para 2041, né, para a área urbana, a gente observa-se um déficit de coleta aí de 50 litros por segundo. Porém, né,
a ETA atual, ela apresenta capacidade para suprir, né? Então, ao final do horizonte de planejamento, um saldo aí de 131,1 litros por segundo. Além disso, será necessária aí a extensão da rede coletora em 91,2 quilômetros. Para a área aglomerada rural, e essa área é aquela área marcada em amarela, naquele primeiro mapa que configura a área que alterou, né, o zoneamento no plano diretor, a gente tem que, é uma necessidade, né, de prover a coleta de 2,6 litros por segundo e o tratamento aí de 8,6 litros por segundo, além aí de um déficit de extensão de rede aí de quase 5 quilômetros. E a área rural isolada, que hoje está fora do contrato de concessão, né, a gente observa aí um déficit de coleta de 0,24 litros por segundo e também um déficit para tratamento aí de 1,41 litros por segundo, além da necessidade aí de implementação de 250 metros de rede. Ao longo, pode passar, por favor. Para a população que faz uso, né, de soluções individuais, o déficit observado para 2041 é de 1.126 domicílios, né, que deverão aí ser alvo de ações aí, conforme será detalhado aí daqui a pouco. Então, a partir dos dados obtidos no diagnóstico, bem como os valores calculados no prognóstico, né, foi identificado as principais carências para o município, né. Então, similar ao que foi já comentado, né, as duas primeiras aí para o eixo de abastecimento de água, essa necessidade de regularização de algumas áreas no município, né, para que possa ser provido, né, a rede coletora de esgotamento sanitário, e também essa necessidade de revisão da área, né, de abrangência aí, da concessionária. Além disso, né, conforme as demandas observadas, né, a gente tem essa necessidade de implementação de rede coletora em áreas onde hoje não tem atendimento e haverá novos loteamentos. Para as áreas rurais, né, a gente tem uma elevada carência, né, com a presença de fossas rudimentares para a população, que são soluções consideradas inadequadas, né? Então, estima-se aí que 16,6% dos domicílios utilizam essa forma aí de esgotamento sanitário. Então, uma vez identificadas as principais carências, né, foram propostas ações para atendimento às demandas. Então, a primeira ação, ela visa suprir essa carência observada de ausência de sistemas coletivos, né, em áreas que possuem aí viabilidade técnica e econômica em decorrência do nível de aglomeração populacional. Então, é proposto, né, inicialmente, uma ação aí para elaboração de estudos de viabilidade e projetos para que possam ser verificados o número de moradores e domicílios, a área de abrangência, aferir o número de ligações, a taxa de substituição das ligações e a extensão da rede, bem como o padrão aí de ocupação predominante. Essa ação ela deverá ser implementada logo nos primeiros anos do plano. A gente tem a segunda ação, que é de ampliação da rede coletora de esgoto, né, a ser executada no curto prazo para remediar aí o déficit calculado aí na avaliação de demanda. A gente tem a implantação de sistemas de tratamento, né, onde, após os estudos, né, descritos aí na primeira ação, a gente vai ter essa ação de implementação desses sistemas de tratamento coletivos, né, nessas áreas aí que são abastecidas hoje por água, né. E para as áreas rurais dispersas, né, a gente tem, onde é inviável, né, a implementação de sistemas coletivos, é proposta a ação aí de implementação de soluções individuais de esgotamento sanitário para suprir o déficit. Essa ação também deverá ocorrer no curto prazo. O conjunto dessas 4 ações, ela irá propiciar a ampliação do atendimento adequado, né, pelo serviço de esgotamento sanitário, permitindo aí alcançar as metas estipuladas. Já para manutenção e melhoria e contínua dos serviços prestados, né, a gente tem esses programas e ações, né. Então, primeiro, de forma a garantir, né, prestação adequada, é proposta ação contínua.
de manutenção dos sistemas coletivos, né? Que é uma ação já desempenhada aí pela Águas de Votorantim para a manutenção dos sistemas. Então, essa deverá ser continuamente aí durante todo o horizonte de planejamento. A segunda ação, para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações para a identificação e correção de ligações clandestinas na rede de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização em conjunto com as ações de conscientização da população acerca da importância de eliminar essas ligações irregulares. A gente tem que os sistemas coletivos de tratamento de esgoto que serão implantados, eles devem possuir licença ambiental junto ao órgão competente, né? Então, nesse sentido, deve-se realizar o monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, englobando, no mínimo, né, os parâmetros e frequências definidos pela legislação, ou pertinente, ou pelo próprio licenciamento. A gente tem a ação de implementação de melhorias ambientais no sistema de tratamento de esgoto, que visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes, a partir de estudos a serem elaborados pelos prestadores. E a última ação, né, que já é voltada aí para as áreas rurais dispersas, que é a população que faz uso de soluções individuais, é prevenção aí, implementação de sistemas adequados, né, soluções adequadas de esgotamento. Então, visando aí a prevenção da contaminação do meio ambiente e transmissão de doenças, né. Os investimentos necessários. Então, até 2033, serão requeridos aí quase 40 milhões em medidas estruturais e entre 2034 e 2041, aproximadamente 8 milhões em medidas estruturais. Já em medidas estruturantes, são previstos aí 490 mil até 2033 e posteriormente 392 mil. Esses valores aí foram disponibilizados pelo plano de investimento aí da concessionária. Em tratamento de esgoto, né, é previsto aí o aporte aí de 13,8 milhões de reais em ações de expansão até 2033. Após 2033, não são previstos investimentos estruturais para tratamento de esgotos. Já os maiores investimentos, eles são requeridos para rede coletora e ligações, onde serão necessários aí pouco mais de 24 milhões até 2033, sendo 13,4 milhões para expansão e 10,6 milhões para reposição das estruturas já instaladas. E após 2033, os investimentos eles caem, né, para 2,8 milhões, sendo projetados exclusivamente ações de expansão da rede coletora. Assim como será apresentado em água, né, para o eixo de esgotamento sanitário, né, todas as ações elas serão apresentadas de uma tabela aí com os valores, né, projetados para cada ano do horizonte de planejamento. Ainda para Votorantim, estima-se que todo o horizonte de planejamento serão necessários em torno aí de 2,7 milhões de reais para promoção aí de soluções de esgotamento sanitárias, dos quais aí 56% desse valor deverão ser aportados até 2033. Então, esse foi o prognóstico, né, do Serviço de Esgotamento Sanitário. Eu abro agora para que todos possam fazer comentários, tirar suas dúvidas ou fazer contribuições. Luciano. Bom, as considerações vão ser muito parecidas com a água, tá? Primeiro, dar aquela revisada daquele crescimento populacional, que também interfere aqui na parte das vazões do esgoto, né? Abrir ali os investimentos da parte de água como esgoto, né? Os capex dos investimentos das alternativas B, quando comparado com a alternativa hoje da concessão, é muito parecido. E o número que me chamou a atenção aqui, Rodrigo, quando você apresenta que tem uma sobra de tratamento de 120 litros por segundo, tá? Para final de plano. Não bate um pouco com os nossos números, tá? Nós temos, sim, foi investido pesado agora na capacidade de tratamento da ET Votocel, né? Mas como desativou a ET Novo Mundo, né? Que a gente tirou ali uma capacidade de tratamento, a gente só precisa depois verificar dessa sobra de tratamento, que nos nossos cálculos não sobra tanto assim 120 litros por segundo, que é uma capacidade teoricamente implantada aqui para sobrar tanto assim para final de plano.
Então, só esse número ali que me gerou um alerta, que eu acredito que não seja o que acontece hoje na realidade do município, e a gente rever só os dados aí que você utilizou. Não, ok. Eu estou tentando abrir aqui a planilha de cálculo, Luciano. Aí eu já possivelmente foi considerado as duas ETs, mas eu vou só confirmar se é isso mesmo. Porque hoje a gente fica no tratamento com a ET Guimarães e com a ET Votacel, mas a ET Novo Mundo foi desativada, mas depois a gente pode dar uma olhadinha. Não está aparecendo aqui para mim. Eu preciso verificar aqui com o pessoal. Na verdade, até se puderem compartilhar quais são essas capacidades nominais das redes hoje em operação, só para a gente poder atualizar também aqui. Tá. Eu faço o seguinte, a gente te disponibiliza isso tudo, a gente volta, só queria constar aqui, né, nessa reunião que esse número, aparentemente, tá, Rodrigo, tá uma sobra muito grande. Que a gente faz sempre os investimentos também com juízo, digamos assim. E aí fazer um investimento para sobrar 120 litros segundo no final de plano não faz muito sentido aqui. Mas a gente senta, a gente analisa só para constar esse ponto de interrogação nesse número. Obrigada, Luciano. Mais alguém, gente? Alguma dúvida, contribuição? Bom, então, vou entender que a gente pode ir avançar. Obrigada, Emily. Vamos continuar aqui, pessoal, então, com o prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, para o eixo de resíduos sólidos, foi levado em consideração as metas de atendimento estabelecidas pelo Plansab para o atendimento urbano, que determina que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos até em 2033 seja de 100%, sendo que o dado atual do município já é de 100%. Já as metas estabelecidas para a área rural, foi levado em consideração as metas previstas no Plano de Saneamento Brasil Rural, que determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos até 2038 seja de 85%, sendo o dado atual do município 79,3%, necessitando aí de um aumento de 5,7 pontos percentuais, né, para se atingir a meta. Aqui a gente fala de coleta direta, sendo a coleta realizada porta a porta, né? Aquela coleta que recolhe os resíduos na porta da casa das pessoas, e a coleta indireta sendo mais comum, né, para a área rural, que é um ponto onde tem algum dispositivo ali para algum container, algum local para as pessoas deixarem os seus resíduos e os caminhões passarem somente nesses locais. Então, as premissas utilizadas, né, para a distribuição das soluções, então está previsto que para a área urbana, 100% do déficit será sempre suprido com coleta direta. Já para a área rural, povoado também segue o estabelecido para a área urbana, com coleta direta, e para o rural isolado, áreas que possuem mais de 80% da localidade, né, atendida com coleta direta, vai ter um crescimento maior de coleta direta e o restante suprido com coleta indireta, e áreas com menor que 80% de atendimento, né, com coleta direta, terão um aumento inferior de coleta direta, com maior, né, uma maior área com a coleta indireta. Então, para analisar a demanda, né, foi analisada a capacidade atual e futura do município em relação à coleta. Então, os pontos considerados foram as metas de atendimento, tanto para a área urbana quanto para a área rural, a projeção populacional, né, feita aí até final de plano, os equipamentos de coleta que atualmente estão no município, né, qual é a capacidade de coleta de cada caminhão, a frequência de coleta, né, quanto que os caminhões estão fazendo o serviço na rua, e a geração per capita de resíduos sólidos urbanos, que foi determinada de acordo com informações repassadas pela Secretaria de Meio Ambiente,
para o ano de 2021 e a geração per capita de resíduos de serviço de saúde, como também a de construção civil, foram utilizados dados informados pela Secretaria de Meio Ambiente. Já para cálculo, né, da demanda dos resíduos recicláveis, foram analisados fatores que contribuem para a expansão e efetividade da coleta seletiva. Então, para o município de Votorantim, chegou-se a 30%, sendo que o município possui, né, a associação de catadores, a cooperativa possui parceria com a prefeitura municipal, porém o município não se encontra entre os 80 primeiros municípios, né, do ranking do município verde e azul do estado de São Paulo, que os 80 primeiros municípios eles têm prioridade de investimento, então foi um fator que a gente percebeu que é facilitador, né, da expansão da coleta. Então, de acordo com a composição gravimétrica realizada pelo consórcio Cobrap-FAO, que está fazendo o diagnóstico regional de resíduos sólidos, foi determinado que, dentre os resíduos sólidos domiciliares, 30% deles são de resíduos recicláveis. Então, está previsto aqui que, até final de plano, 30% mais desses resíduos serão reaproveitados. Então, o cálculo de demanda, né, ele foi feito com a previsão de geração em 2023 de 46.019 toneladas e para 2041 de 55.000 toneladas. A capacidade instalada, ela não foi informada pelo município, apesar da gente ter solicitado, né? O município informou mandou para a gente informações atualizadas do SNIS, mas como a capacidade do caminhão não é um questionamento, não é um indicador do SNIS, né? A gente solicitou a parte, não foi nos enviado, o que impossibilita, né, o cálculo para saber se a capacidade instalada hoje, né, se os caminhões com as determinadas capacidades, eles são suficientes atualmente e até final de plano. Então, se for possível vocês enviarem, é muito importante para a gente fazer essa análise, né? Para os resíduos de construção civil, está prevista a geração para 2023 de 20.567 toneladas, para 2041, 23.745. E para os resíduos de serviço de saúde, geração em 2023 de 50 toneladas, com aumento aí para 59,3 toneladas em 2041. Em relação ao atendimento, né, a gente prevê aí que até 2041 se mantenha o atendimento da área urbana, já que ele é 100% e que com o aumento da população, né, e o aumento de número de domicílios, esse atendimento também se expanda para que continue atingindo aí 100% do município. Já para a área rural, está prevista uma expansão aí de atendimento de até 100% até final de plano. Então, para ter um acréscimo até 2033, né, de atingir a meta estabelecida e, posteriormente, atingir a universalização dos serviços. E as principais carências encontradas, né, de acordo com o diagnóstico de informações repassadas pela prefeitura, foram determinadas que as carências do município foram disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares, né, em locais indevidos, locais na área rural sem coleta dos resíduos sólidos domiciliares, como mencionei, a porcentagem de atendimento. A coleta seletiva atende apenas metade do município. A Coopervolt, que é a cooperativa, né, de catadores, com infraestrutura precária e equipamentos antigos, inexistência de reaproveitamento de resíduos provenientes da capina e da poda, necessidade de implantação de mais ecopontos. Também, antigo lixão encerrado não possui captação e tratamento de chorume e gás. E foi identificada também queima de materiais no aterro sanitário. Então, de acordo, né, com a demanda e as carências identificadas, foram propostas as ações, sendo elas campanhas de educação ambiental para melhor separação dos resíduos recicláveis, implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal, principalmente, né, dos locais que foram identificados essa disposição irregular dos resíduos, para que não aconteça novamente, expansão e divulgação da coleta seletiva em todo o município. Então, é importante que tenha essa expansão e também a divulgação, né, informando quais localidades passaram a ter o atendimento por coleta seletiva, qual horário, como que deve ser feito, né, essa destinação.
em instalação de ecopontos, implantação de coleta e tratamento de chorume e gás no lixão encerrado, apoio da Prefeitura para melhorias na infraestrutura da Coopervolt e implantação de compostagem. Então, para as ações, né, previstas, os investimentos necessários, investimentos estruturais até 2033, está sendo por volta de 24 milhões, e de 2034 a 2041 de 14 milhões, e os estruturantes, no primeiro período até 2033, de 2 milhões 440 mil, e a longo prazo, né, 1 milhão e 472 mil. Então, os investimentos aqui, né, eles estão, tem grande parte, né, tanto no primeiro quanto no segundo período, de investimentos estruturais, com uma porcentagem menor de investimentos estruturantes, e os investimentos estruturais estão divididos entre processamento e destinação final, e sistema de coleta, sendo que aí nos dois períodos os maiores investimentos estão direcionados para processamento e destinação final. Então, a gente finaliza aqui o prognóstico do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e abre agora para dúvidas, contribuições, comentários. Ninguém vai falar nada. Alguma dúvida, gente? Sugestão? Eu acho que a Lucélia tá sem microfone, né? Não sei se a Lucélia quiser escrever aqui no chat alguma informação que ela acha que a gente deva complementar. A Lucélia colocou aqui, né, que não está conseguindo acessar. Aí eu não sei, Lucélia, acho que a Ana apontou algumas informações que precisam de complementação, como, por exemplo, a capacidade dos caminhões. Aí, não sei, né, se você pode mandar para a gente, porque aí o prognóstico ele vai ficar mais completo para a gente poder disponibilizar para consulta e fazer audiência também, né? Então, acho que seria importante essa informação, né, quanto antes, para que a gente possa atualizar, então, esse produto. Exato, Lucélia, seria de grande ajuda, que essa informação é muito importante, né? Até mesmo para essa previsão dos investimentos, né? Tá Certo. ok. Muito obrigada. Obrigada, Lucélia. Mais alguém, gente, gostaria de comentar? Eu vi que o Fábio está digitando aqui. Fábio, se você quiser colocar aqui, né, abrir o microfone. Assim, só ia comentar que a agência aqui fica à disposição, porque eu vi que o município não tem um convênio, né, de operação como agência reguladora, e aqui na agência também tem esse braço aí. Então eu fico à disposição aí, se alguém quiser, por contato. Eu especificamente não trabalho com essa parte, mas tem uma equipe aqui que trabalha com a parte de regulação e fiscalização de coleta de resíduos, né? Então, só para fazer esse comentário. Obrigado. Ok, Fábio, obrigada. Por acaso você tem essa informação de capacidade? Mesmo que seja posteriormente, que eu possa enviar esse e-mail para você, depois da reunião, para você poder me enviar. Não importa a fonte, né, da informação, se for de vocês ou se for da prefeitura, que a gente gostaria dessa informação para fazer a análise. Mas se diz a capacidade, no caso, do serviço prestado em Votorantim, né? Isso. Eu não tenho essa informação, eu posso ver se os colegas que trabalham com isso aqui tem, mas eu imagino que não, né? Porque não tem, justamente não tem o convênio, né? De operação, é só de água e esgoto, no caso. Né? Ah, Então, sim. vai ter os dados, mas Tá ok. mas colocar à disposição da agência aí para caso futuramente tenha interesse. Né? Daí, no caso, eu trabalharia ali. Obrigada, Fábio. Mais alguém, gente?
Certo, então a gente pode avançar. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Agora eu vou falar aqui, então, né, resumidamente, sobre o prognóstico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do município. Bom, então, para esse eixo do saneamento, né, a gente considera as premissas adotadas no Plan SAB quando a gente vai analisar a parte urbana do município, né? E aí, de acordo com o Plan SAB, o atendimento adequado aí, né, dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais nas áreas urbanas, ele é equivalente à análise de percentual de domicílios urbanos sem risco de inundação. Então, significa que o atendimento está adequado quando os domicílios não têm risco. Então, o Plan SAB propõe a utilização do indicador de percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana. Esse indicador, ele é com base em um indicador do SNIS, né, o indicador complementar do SNIS. O dado atual, então, declarado pelo município é de 99,6% de domicílios sem risco, equivale aí a 0,4% de domicílios sem risco, né? E a meta estipulada para 2033 é de 97,3%. Então, a gente vê aqui, né, que o dado atual ele já está acima da meta estabelecida pelo Plan SAB, então, nesse caso, a gente propõe aí a manutenção desse percentual declarado aí ao longo do horizonte de planejamento. Pode passar. Com relação às áreas rurais, né, a gente utiliza aí as premissas adotadas pelo PSBR, e o PSBR indica que a análise do déficit ela deve ser feita em duas escalas aí para as áreas rurais, que seria a escala do peridomicílio, que equivale à área externa aí de um domicílio, né, a área do lote, e a segunda escala que seria do sistema viário interno, que é justamente, né, são as vias aí das áreas rurais do município. Bom, então, com relação aos indicadores, tem-se o primeiro indicador aqui de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo. Esse indicador, então, ele avalia, né, a escala ali do sistema viário interno das áreas rurais. É um indicador baseado no censo e ele é disponível para apenas alguns setores censitários aí, equivalentes a áreas de aglomerado rural. Então, no caso aí do município, a gente tem que 86,3% da população de aglomerado rural é atendida aí por vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo, e 0% das áreas de rural isolado são atendidas por quê? Porque não tem dado para essas áreas de rural isolado, então a gente assume que toda a população está em déficit, tá? A meta para 2033 aí é de 45%, então, novamente, né, a meta aí, a gente faz essa análise separada, então, para as áreas de aglomerado rural, a gente propõe a manutenção desse percentual, e para as áreas de rural isolado, a gente projeta até chegar na meta para 2033. O segundo indicador proposto, né, é o de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente. Esse indicador, ele reflete aí a escala do déficit do peridomicílio, né, na escala do peridomicílio. É um indicador inexistente, ele é proposto aí pelo PSBR. Então, para começar a analisar, né, essa escala relacionada a esse eixo de drenagem urbana, a gente assume que toda a população aí estaria em déficit e projeta a meta, para atingir a meta até 2033, né? Essa meta seria de 30% aí, que é também baseada no PSBR. Bom, então a gente assume algumas premissas, né, para a distribuição aí das soluções de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Para as áreas urbanas, então, a gente assume que todo o déficit será suprido com soluções coletivas, né, bem como a manutenção aí do percentual, no caso, ela vai ser feita por meio de soluções coletivas, que seria a própria rede de drenagem urbana. E para as áreas rurais, a gente analisa, então, a questão do sistema viário interno e do peridomicílio, né? Nessas duas escalas aí se encaixa as áreas de aglomerado rural. Então, para os peridomicílios, a gente assume que 36% do déficit será suprido com soluções individuais, essa meta de 36% é para 2041, né? E para o sistema viário interno, 49% do déficit será suprido com soluções coletivas. Esse caso aqui seria a implementação de barraginhas, né, que a gente propõe. No caso da zona rural, né, que seria exclusiva e o aglomerado rural, também denominada áreas de rural isolado, a gente analisa a escala do déficit só no sistema viário interno e também assume que 49% vai ser suprido com soluções coletivas. Tudo isso também, né, como que se dá essa análise, está mais detalhado lá no documento.
Então, para avaliar a demanda, né, relacionada a esse eixo, a gente considera basicamente as metas de atendimento, a projeção populacional e a infraestrutura existente aí declarada pelo município e disponível nas fontes de dados, né? Com relação às principais carências aí do município, observou-se, destaca-se, né, a ausência do plano diretor de drenagem urbana, foi identificado também a questão da escassez de recursos humanos, né, que os funcionários seriam, os funcionários aí, cujas atribuições são destinadas a esse eixo do saneamento são insuficientes. Foram identificados pontos de alagamento e inundação nas áreas urbanas, e a gente pontua aqui, né, não só para o município de Votorantim, mas para todos os municípios, a necessidade de atualização dos indicadores, né, principalmente no que tange a confiabilidade aí dos dados existentes, como, por exemplo, os dados de percentual de domicílios em risco, as extensões de rede declarada, a quantidade de domicílios rurais atendidos com soluções aí no sistema viário ou no peridomicílio. Essa é uma carência geral aí. Bom, em relação ao cálculo de demanda, então, aqui para as áreas urbanas, né? Como eu mencionei, a gente propõe a manutenção do percentual de atendimento, uma vez que ele já está acima do percentual determinado como meta aí para 2033 e 2041, e a gente observa a necessidade, então, do incremento no atendimento da quantidade de domicílios, né? Em decorrência do crescimento populacional. Em relação às soluções de manejo de águas pluviais no peridomicílio, né, que se encaixa aí a questão dos setores de aglomerado rural, a gente propõe, então, um incremento no quantitativo e no percentual, né, de domicílios atendidos. Como eu disse, esse indicador é inexistente, então a gente assume que toda a população está em déficit e projeta esse crescimento aí no atendimento para atender às metas estabelecidas no PSBR. Com relação às soluções de manejo de águas pluviais para o sistema viário interno das áreas rurais, a gente propõe também um incremento, né, no quantitativo e percentual aí, no que se relaciona às áreas de rural isolado e a manutenção do percentual para as áreas de aglomerado rural, uma vez que o percentual de atendimento também já está acima da meta nessas áreas de aglomerado rural. Com relação às ações propostas, então, a gente destaca, né, a atualização do cadastro completo aí das estruturas e da rede de drenagem urbana, a necessidade de identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, identificar a existência de ligações cruzadas indevidas entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, a elaboração, né, do plano diretor de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, elaborar os projetos de expansão, adequação e reposição dos sistemas de drenagem urbana, realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual de domicílios urbanos sem risco de inundação, alagamentos e enxurradas na área urbana, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macrodrenagem urbana, elaborar o plano de manutenção de estradas vicinais, adequar aí o sistema viário interno das áreas rurais, né, no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo o atendimento previsto aí aos domicílios rurais, implantar as soluções de manejo de águas pluviais nos peridomicílios, possibilitando a infiltração do escoamento superficial na fonte, garantindo o atendimento do percentual estipulado para os domicílios das áreas rurais, realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e estruturas de manejo de águas pluviais, elaborar o plano de emergências e contingências contendo eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e, por fim, aprimorar, né, a rede de monitoramento hidráulico e implementar aí o sistema de previsão e alerta. Então, com relação aos investimentos previstos para esse eixo do saneamento, né, no primeiro horizonte aqui de 2022 a 2033, estima-se cerca de 37 milhões para medidas estruturais e para as medidas estruturantes, cerca de 3 milhões e 700 mil reais. Até o final, né, do horizonte aí de planejamento do plano, até 2041, soma-se mais 28 milhões e 500 mil em medidas estruturais e 2 milhões e 850 mil em medidas estruturantes.
Aqui a gente apresenta os 2 gráficos comparativos. O primeiro aqui refere-se aos investimentos totais, né? A gente observa que a maior parte dos investimentos eles estão concentrados aí no curto prazo, quase a totalidade voltada às medidas estruturais, né? O que já era esperado. E o segundo gráfico, ele compara os investimentos estruturais aqui na microdrenagem urbana, né? E a gente observa, então, que a maior parte desses investimentos, ele está relacionado à expansão urbana aí do município, né? O cálculo é feito com base no crescimento populacional aí projetado. E a reposição, que ficou com uma parte bem pequenininha, ela é com base na extensão da rede declarada aí, né? Que é existente do município. Bom, então esse foi o prognóstico do Serviço de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentários ou contribuições, eu estou à disposição. Obrigada, Isabela. Alguma contribuição, gente? Comentário sobre o eixo que foi apresentado, né, de drenagem urbana? Fábio? Mas a caráter de dúvida mesmo, aquele dado logo no início lá, que fala dos municípios que não estão em área de risco, né, de inundação, é só, municípios não, dos imóveis, né, domicílios, né, são só imóveis enfim, regulares ou os irregulares também, então... Esse dado é um dado declarado do SNIS também, tá, Fábio? A ideia é que sejam contemplados todos os domicílios do município, né? Das áreas da área urbana e do município, tanto se for irregular quanto se for regular. A ideia é analisar o município como um todo, a área urbana como um todo. Tá bom. Obrigado. Obrigada, Fábio. Mais alguém, gente? Uma dúvida, comentário? Bom, então, gostaria, né, de convidá-los a acessar o site da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Votorantim, de outros 28 municípios que o consórcio está fazendo o estudo. Então, no site a gente tem um panorama geral sobre as etapas da revisão do plano. A gente tem uma aba por município que vocês conseguem acessar os produtos dentro de Votorantim, os que já foram aprovados, o diagnóstico, né, o prognóstico 1, e assim que a gente, então, adequar esse produto, ele também vai ficar disponível no site para consulta pública. Então, a gente pede aí para que vocês possam acessar, nos ajudar a divulgar, principalmente agora, nas próximas etapas da revisão do plano, que é onde a gente vai disponibilizar, então, depois que a gente adequar esse produto prognóstico, junto com os outros produtos, todos para consulta pública. Então, a gente vai abrir um período aí de 20 dias para que a população possa acessar os produtos e, através de um formulário, colocar sugestões, contribuições, para que a gente ainda consiga fazer adequações no produto. E a gente também vai realizar aí no próximo mês uma audiência pública, onde a gente vai apresentar uma síntese de todas as etapas aí da revisão do Plano Municipal de Votorantim e abrir ainda mais uma oportunidade para que a população possa contribuir, tirar dúvidas, né, e complementar informações. Então, a gente conta com o apoio de vocês aí nas próximas etapas de revisão do plano, né? Então, a gente agora vai consolidar esse prognóstico, então a gente pede aí para a prefeitura, o prestador, que ficou de enviar informações, enfim, que nos ajude agora a fechar esse produto para que a gente possa abrir para consulta pública e depois realizar a audiência. Então, a gente conta com a contribuição de vocês. Lucélia, né, a previsão da realização da audiência de Votorantim seria dia 1º de agosto, mas a gente ainda vai formalizar com você, né, com Águas de Votorantim, essa data. Então, a gente conta também com o apoio de vocês para divulgar esse evento para a população. Vai ser um evento virtual também. Então, a gente conta aí com o apoio de vocês para que as pessoas possam efetivamente participar da construção da revisão do plano de Votorantim. Eu enviei aqui no chat o endereço aqui do site, né, que é pmsbcerizo.com.br, e a gente permanece à disposição, então, para que vocês possam entrar em contato, enviar as contribuições que a gente conversou aqui durante a oficina ou outras que eventualmente possam surgir também.
Então, a gente tem os nossos contatos aqui no próximo slide. Vocês podem entrar em contato com a gente através desses e-mails, ou através do site também, tem uma aba contato, que lá também tem o e-mail do consórcio, o telefone para contato, para que vocês possam aí nos enviar as contribuições. Então, a gente agradece a participação de vocês, acho que foi uma oficina bem produtiva, né? Algumas informações precisam ser revistas, outras a gente vai ficar aguardando vocês atualizarem para a gente poder complementar mesmo o produto. Então, a gente agradece a participação de vocês e espera vocês aí para as próximas etapas de revisão do plano. Muito obrigada e boa tarde a todos e todas. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde, Boa tarde. obrigado. Obrigado, boa tarde.